Paulo é um personagem interessantíssimo, porque, muito embora ele, num primeiro momento, seja mais fácil de ser estudado do que o próprio Jesus de Nazaré, por ter deixado fontes produzidas por ele mesmo, ele acaba se tornando um personagem tão complexo ou mais que Jesus, por haver camadas e mais camadas de teologias sobre ele. A começar por ter textos dentro do Novo Testamento que não foram produzidos por Paulo, lembrando que Paulo produziu apenas 7 cartas, e que tenhamos também um texto chamado Atos dos Apóstolos, que produziu teologias dentro do século II sobre Paulo, onde Paulo é apresentado como um grande herói dentro da narrativa de Atos, mas que acabou que no transcurso do tempo o texto foi lido como uma espécie de biografia sobre Paulo, muito embora o próprio título Atos marque que o gênero é uma epopeia e não uma biografia. Um bom exemplo dessas confusões criadas em torno do nome de Paulo é dele ser um poliglota e, como apareceu mais recentemente aqui no canal, de saber, inclusive, 7 idiomas. Mas de onde seriam as origens dessa narrativa de Paulo como um poliglota? No vídeo de hoje, a gente vai ver que tem 2 peças-chave aí de leitura centrais para entender as origens desse mito. A primeira delas é uma má tradução do capítulo 14, mais especificamente do verso 18 da carta aos 1 Coríntios, onde ela costuma ser lida de forma isolada e até mesmo mal traduzida, passando a ideia de que Paulo ali teria afirmado, defendido, que falava mais idiomas do que os demais membros da comunidade de Corinto. Sendo que, quando nós olhamos o contexto do capítulo, nós vamos perceber que o fenômeno ali abordado por Paulo é a glossolalia, o famoso falar em línguas estranhas ou na língua dos anjos. E que isso nos leva à segunda chave de leitura, onde o fenômeno descrito por Paulo é tido como idêntico ao apresentado pelo autor de Atos dos Apóstolos, sendo que ali, como veremos, trata-se de uma xenoglacia, sendo assim 2 fenômenos completamente diferentes e que não têm como ser harmonizados. Mas isso tudo eu te explico melhor após a vinheta. 1, 2, 3 e... Como eu poderei antes da vinheta, é importante primeiro a gente conhecer o contexto do capítulo 14 da carta aos 1 Coríntios para desmistificar essa ideia de Paulo como um poliglota. O capítulo 14 revela, primeiro, a descrição de um fenômeno que estava acontecendo dentro da comunidade cristã estabelecida em Corinto, que é a glossolalia, o famoso falar em línguas estranhas. E essa prática cultual ou ritualística que estava acontecendo em Corinto estava despertando uma verdadeira disputa de autoridade, de poder entre os cristãos coríntios. E esse é o detalhe. Quando a gente chega no verso 18, a gente vê que Paulo se coloca como uma autoridade acima. Ou seja, se fosse para utilizar a glossolalia como argumento de autoridade, Paulo diz que seria muito mais poderoso nessa prática ou nesse carisma, como ele coloca, do que os demais membros da comunidade de Corinto. E isso fica muito explícito quando a gente lê o texto como de acordo seria o texto em grego. Por exemplo, vejam essa tradução do Frederico Lourenço, que eu considero a mais próxima do que estaria no grego. Graças a Deus, mais do que vós, eu falo em línguas.
Ora, então vejam, a tradução do Frederico Lourenço não deixa dúvidas que o advérbio de intensidade mais está sendo empregado para comparar Paulo com os demais membros da comunidade, em que Paulo se destaca no quesito dons em línguas quando comparado os demais membros da comunidade. Em contrapartida, a gente vê uma tradução que aparece completamente diferente em textos como a Bíblia Online. Vejam o que a tradução da Bíblia Online coloca. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Ou seja, a tradução da Bíblia Online passa a ideia de que Paulo é de fato um poliglota, de que Paulo fala mais idiomas, mais línguas do que a comunidade cristã coríntia. Só que, quando a gente olha o texto no grego, o advérbio de intensidade, que a gente traduz como mais, está qualificando essa relação entre Paulo e os coríntios quando a gente observa que a declinação corresponde justamente aos cristãos de Coríntios e Paulo, e não a uma intensificação na quantidade de línguas, de idiomas falados. E a gente percebe que essa tradução faz ainda mais sentido quando a gente volta ao contexto apresentado dentro do capítulo 14, em que, como a gente já viu aqui, fala sobre esse fenômeno que está acontecendo dentro da comunidade de Corinto e que ela teria despertado uma certa inveja, disputa ou rixa entre os membros da comunidade de Corinto. E Paulo ainda deixa um outro ponto explícito, de que falar em línguas estranhas ou ser um praticante de glossolalia não é suficiente. Era importante também a necessidade de um intérprete. E esse é o detalhe interessante. Ora, isso significa dizer, então, que não tem como comparar o fenômeno descrito por Paulo com o presente em Atos. Porque em Atos a gente já vê que não há necessidade de um intérprete. As pessoas, ou os discípulos ali relatados dentro do texto de Atos, estavam falando línguas conhecidas e que os falantes daquele idioma rapidamente conseguiam entender, conseguiam compreender o que estava sendo dito na sua língua. Vejam, então é por isso que nós dizemos que em Paulo nós temos o fenômeno da glossolalia, enquanto que em Atos nós já temos a xenoglacia. E tem um outro dado interessante aí. O fenômeno descrito por Paulo, ele é uma prática cultural ou ritualística que é facilmente identificado em cultos de mistérios, em cultos politeístas. Por exemplo, nós temos a menção de que em cultos dedicados a Apolo ou a Dionísio, também em que adeptos adotavam um recurso por meio de transe de línguas estranhas e uma prática imersa nessa antiga bacia mediterrânea grega. Assim sendo, essa ideia de um Paulo como um poliglota cai totalmente por terra. E alguns podem também estar se perguntando sobre a informação de Paulo falar hebraico, aramaico, por conta do texto de Atos dos Apóstolos. E aqui eu volto novamente à informação que o texto de Atos não é uma biografia sobre Paulo. Eu, inclusive, discuti esse tópico mais aprofundadamente em um vídeo anterior, que eu vou estar deixando o link aqui na descrição e também deve estar aparecendo aqui em cima, em que essa narrativa é um esforço teológico do autor de Atos de transformar em Paulo em um super judeu. Mas, quando nós olhamos para os textos, as 7 cartas autênticas de Paulo, não há nenhuma menção a um Paulo que conheça o hebraico ou aramaico e que nem mesmo tenha estudado aos pés de Gamaliel. Muito pelo contrário, todas as referências textuais e culturais que Paulo faz estão imersas dentro de um ambiente grego.
Até mesmo as referências à Bíblia hebraica, ele não faz da versão hebraica, mas da versão grega, a chamada Septuaginta. Assim sendo, não temos fontes que nos permitam afirmar em um Paulo que conhece mais de um idioma, o que dirá em um Paulo poliglota. Mas eu vou ficando por aqui. E não se esqueça de deixar um like, compartilhar esse vídeo com amigos e familiares. Comente também com temas ou aquele engajamento. Ah, e que tal se tornar membro do canal? São 3 categorias.